galera, tudo bem com vocês? Voltei e hoje com uma dica bacana e pedagógica. O terror dos professores e o terror também da gestão, né? Vamos combinar, gente, porque nossa, ninguém merece caderno de registro ou diário de bordo ou como vocês falam aí na escola de vocês. Mas calma, antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e compartilha com todo mundo esse canal, porque ele tá bem bacana, hein, gente? Dá uma moral aí, né? Vamos lá, né? Então agora sim, vem comigo, pega papel, caneta e anota todas as dicas que eu vou te dar, tá bom? Pessoal, o caderno de registro ou diário de bordo, depende da escola, do município, o nome que vocês costumam dar aí, ele não é uma invenção dos gestores da escola, do seu diretor, da sua diretora. Não é porque eles decidiram que, tô sem fazer nada, hoje eu vou pegar no pé das minhas professoras, vou criar um caderno para elas escreverem mais coisas. Não, gente, não é isso. Eu sei, assim como vocês, também sou professora, além de coordenadora, e eu sei que a gente já tem, né, relatório, cuidar das crianças, que é a nossa função, fazer as atividades, fazer planejamento, a gente já tem bastante coisa para fazer, mas precisa desse registro, tá bom? As nossas crianças na educação infantil, obviamente, eles não têm prova, então não tem como a gente acompanhar o desenvolvimento deles sem algum tipo de registro, sem alguma anotação, né? E vamos combinar que memória de professor, apesar de ter vários memes por aí de que professor tem olho aqui, tem ouvido aqui, tem 400 mãos, 400 pés, a nossa memória não funciona como deveríamos, como queríamos que ela funcionasse, né? Infelizmente ela não é um HD externo. Então a gente precisa aí registrar as coisas que são importantes, relevantes no nosso dia para o desenvolvimento dos nossos alunos. Para quando chegar o momento da gente fazer um relatório, de fazermos um documento que vai para uma outra escola, que vai acompanhar o desenvolvimento desse aluno, você ter propriedade para falar sobre ele, para dizer o que esse aluno tem, o que ele não tem, onde ele desenvolveu, quais são as dificuldades dele. Então é aqui, neste caderno, que você vai fazer as suas anotações, tá bom? Então, como foi que existiu esse caderno? Quem foi que inventou? Se não foi a minha diretora louca, quem foi que inventou esse bendito desse registro? Vamos lá, pessoal. Esse registro, ele foi instituído pelas diretrizes curriculares do MEC, que ela fala assim, que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhar o trabalho pedagógico e para avaliar o desenvolvimento das crianças sem caráter promocional. Então, não é para promover nenhum tipo de criança, não vai passar ela para uma outra sala, mudar ela de escola, fazer uma atividade diferenciada com ela, porque essa criança já está mais avançada ou não. Esse daqui vai ficar 2 anos no berçário porque ele não conseguiu morder a colher direito. Não, gente, né? Não é por caráter promocional, para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Então, ele deixa claro que as escolas devem criar algum procedimento de acompanhamento desse desenvolvimento. Então, qual que é o acompanhamento? Através do registro, né? Ah, mas tá bom, eu não tenho muito tempo, então eu vou fazer esse registro aí, mas eu vou fazer ele por semana. Na sexta-feira eu escrevo tudo o que aconteceu. Tenho certeza de que você vai perder fatos muito importantes que aconteceram na sua semana. E eu posso te garantir, né? Diz aí no RCN, o Referencial Curricular Nacional, que o registro deve ser algo diário. Por que será, né? Porque justamente a nossa memória aqui não vai lembrar de tudo. Então, ele sendo feito diariamente, você consegue pontuar aspectos relevantes do seu dia, da sua atividade, do desenvolvimento das suas crianças. Digo mais, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 31 da seção 2, diz que a avaliação se faz por meio do registro dos seus desenvolvimentos sem a promoção. Então, como que você vai saber se essa criança está conseguindo subir e descer a escada alternando os pés? Ou então se ele já consegue levar a comida até a boca com destreza, é você fazendo um acompanhamento diário do seu registro, né? E mais, Tati, mas esses documentos estão todos velhos, estão todos ultrapassados. A nossa BNCC traz aqui sim que o registro deve acompanhar, orientar, regular e redirecionar o processo de aprendizagem. Então, o que significa tudo isso daqui que a BNCC está trazendo pra gente? Que é fresquinha, hein? Vamos combinar. Que você deve acompanhar e orientar os seus alunos, e esse registro serve também para redirecionar a sua prática pedagógica.
Então, uma vez que você fez o seu registro, você pode voltar nele quantas vezes você quiser para você acompanhar o seu próprio desenvolvimento, né? Se aquela sua atividade deu certo ou não, qual estratégia você está usando, que tipo de metodologia você está usando para fazer aquela atividade, está alcançando os objetivos que você pretendeu com aquela turma? Ah, não tá. Então eu vou rever a minha prática, o que foi que eu escrevi ali que não deu certo, que eu posso repensar e reestruturar para isso dar certo lá na frente, né? Então, com todos esses embasamentos teóricos aqui, com todos esses documentos que respaldam que a gente precisa fazer um registro, um diário de bordo, um acompanhamento, não tem como não fazer. Senão a gente está seguindo caminhos diferentes do que as leis pedem, né? E assim como na sociedade a gente tem leis que regem, né, os nossos comportamentos lá fora, na educação também a gente tem e precisa ser garantido, né? Senão a gente acaba infringindo os direitos das crianças. Então, quem é que vai ter acesso a esse caderno? Todo mundo. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento. Ele é um documento, ele precisa estar dentro da escola, ele não deve sair da escola, porque uma vez que o professor da sala faltou, a outra professora precisa acompanhar o trabalho também da mesma forma. E se aquela professora ficar 15, 20 dias fora, como que vai fazer se o caderno está dentro da bolsa dela? Se esse registro está dentro da bolsa dela? Ele é um documento da escola, ele se refere àquela turma. Ao infantil B, ao maternal 2, ele se refere àquela turma. Então, qualquer pessoa que chegar na escola e questionar algo sobre aquela sala, esse caderno tem que estar à disposição, né? Um pai pode vir e pode perguntar sobre o que aconteceu na sala, e aí você pode mostrar o seu caderno, dizer o que foi que aconteceu naquele dia. Esse caderno pode ser solicitado por uma secretaria de educação, pode ser solicitado em caráter de juízo, se alguma criança estiver passando por algum processo judicial. Então, por isso a importância desse documento. Ele é tão importante quanto a caderneta de chamada, né? Ele se faz tão importante quanto. E o que deve conter nesse caderno? Ele deve conter ali nesse registro, ele deve conter o desenvolvimento da turma, o que foi que aconteceu naquele dia. Ele pode ser registrado pelo professor, pode ter o registro da criança, pode ser registrado através de foto. Tem também as escolas que têm mais disponibilidade, pode ser registrado através de vídeo também, que é bem bacana. As questões de foto e vídeo, vocês podem usar para uma reunião de pais, para explicar para os pais o que acontece dentro da sala, dentro dos espaços da escola, né? Mas isso é tema para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, sobre as reuniões formativas. Então, não esquece de acessar o sininho das notificações aqui. Voltando, o que precisa ter nesse caderno, né? Ele precisa conter ali o que aconteceu no seu dia. Ah, Tati, mas eu preciso colocar que a gente chegou, tomou café, escovou os dentes, fez as trocas, aí depois eles almoçaram, eles dormiram, eles acordaram, jantaram e a gente se arrumou para ir embora para casa? Não. Esse tipo de coisa já contém no seu planejamento, ele está lá dentro da sua rotina. Tudo que você vai fazer que é fixo durante o dia, você não precisa colocar nesse registro. Você vai colocar assim, a minha atividade de hoje foi tal. Para essa atividade eu tive tal objetivo e a atividade aconteceu de tal forma, as crianças fizeram isso, fizeram aquilo, você vai pontuando o que foi que aconteceu naquela sua atividade. Deu certo? Nossa, deu super certo, porque as crianças conseguiram entender, eles fizeram, alcancei o meu objetivo, papapá. Fulano falou isso, ciclano disse aquilo. No meio da brincadeira, a Rebeca mudou um pouquinho o foco e fez tal coisa. Ou então, no meio da brincadeira eu observei que tal criança pega a boneca e tá batendo na boneca toda hora durante a brincadeira simbólica. Vou observar mais essa criança para saber o que tá acontecendo. São pontos importantes de você colocar, né? Mas aconteceu tal coisa na hora do almoço, Tati. Na hora do meu almoço, eu vi o meu aluno pegando a colher do amigo e segurando a boquinha dele para dar na boca dele. Poxa vida, tá acontecendo alguma coisa aí. Vamos observar. Vamos ver o que tá acontecendo com essa criança. Às vezes alguém já fez isso com ele e ele tá reproduzindo. Então vamos acompanhar para saber se não tá tendo algum tipo de violência. Minha criança chegou machucada. Registra no seu caderno e também procura o caderno de ocorrência da escola para ser respaldo para vocês. Então, nesse caderno precisa conter o que foi que aconteceu, mas não só ali, eu dei a atividade das cores e foi bem legal porque todo mundo conseguiu fazer. Legal, bem legal não é o que eu posso dizer, não é uma resposta para a atividade que você está fazendo. Eu, enquanto coordenadora, costumava pontuar os cadernos das minhas meninas quando eu ia ler. Ficava cheio de recadinho lá do lado. Mas é justamente para provocar, porque eu aprendi assim com a minha CP. Então foi para provocar as minhas professoras para aquele tipo de escrita.
Então, as crianças assistiram o filme do Batman hoje para trabalhar sobre proteger as pessoas e eles adoraram. Tá, eles adoraram por quê? O que aconteceu que levou você a entender que as crianças adoraram o filme? Ah, nós fomos pro parque, hoje nós brincamos com os elementos da natureza. E eles amaram. Aí põe um monte de coraçãozinho na linha. Ai, que romântico, eles amaram. Mas por que eles amaram? O que aconteceu nesse parque, nessa brincadeira com os elementos da natureza que as crianças amaram? Que te levou a acreditar que eles amaram tanto assim, tão romanticamente. E aí, as meninas começaram, né, a se questionar o porquê de tanto porquê no caderno, né? Eu vou trazer para vocês aqui um trechinho de uma professora minha, falando, né, da vivência dela. Quando ela era professora, que ela ainda não entendia o registro, ainda não entendia para que ele servia, e como que tá agora o registro dela, né? Esse registro, ele vale para você crescer mesmo, para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional, para você conseguir acompanhar de fato o trabalho dos seus alunos, como é que eles estão se desenvolvendo. Então, à medida que você pontua alguns aspectos mais relevantes nesse caderno, nesse registro, quando você vai fazer um relatório individual, que é tema de um outro vídeo que a gente vai fazer também, você tem respaldo suficiente para falar a fundo do que é aquela aluna. Ah, eu vou falar quem é a Letícia. Hoje eu vou escrever o registro da Letícia, o relatório dela, né? Porque já está chegando o final do ano, eu preciso fazer o relatório da Letícia. Mas como é a Letícia? Poxa, a Letícia é aquela minha aluna que ela nunca fala, que ela, né, é aquela criança que eu preciso sempre chamar ela para fazer as atividades. Então, não é uma criança que é muito espontânea, que eu tenho tudo fresco na cabeça o que ela faz. E agora? Poxa, mas lá no meu registro eu sempre pontuo as coisas que a Letícia faz. Eu sempre pontuo os aspectos dela. Então eu vou voltar lá no meu caderno, eu vou olhar e eu consigo fazer um relatório fiel. A mãe da Letícia vai pegar aquele relatório dela e vai saber, poxa, estão falando da minha filha. Estão falando do que a minha filha faz, né? Então, para isso que ele serve, ele tem que ser fiel. Quando você chega a entregar um documento para um pai, para uma mãe, para uma outra escola, ele precisa ser fiel àquilo que o aluno é. E você só vai ter certeza daquilo que o aluno é acompanhando ele diariamente. Acompanhando ele em todas as atividades que ele for fazer, em tudo que ele for se desenvolver. É aqui que você vai anotar. E não tenham medo, pessoal, de anotar o que não deu certo. O que não deu certo, você vai rever a sua prática. Às vezes na sua cabeça tem uma ideia mirabolante para uma atividade que vai ser super legal. Mas na hora de você colocar, de você executar a atividade, ela não deu certo, porque não chamou a atenção das crianças. Então cabe a você registrar sim o que não aconteceu, o que não deu certo, para você poder rever a sua prática e fazer de novo. Quando você entende que esse caderno ele tem uma função, além de só escrever e colocar dentro do armário, você passa a fazer ele diferente, você começa a fazer os seus outros documentos de forma diferente, né? É tudo uma cadeia, um é amarradinho no outro. Planejamento, o semanário, né, que é onde vem as atividades, o seu caderno de registro e, consequentemente, o seu relatório individual das crianças. Então, todos eles estão amarradinhos. Uma vez que você entende o objetivo de cada um deles, você faz eles com mais habilidade, você faz ele com mais tranquilidade, não vira aquele peso, aquela coisa de, eu faço por obrigação. Não, você faz porque ele tem uma função para você também. Ele precisa ser compreendido para você. Beleza, Tati, você falou tudo isso, eu já comecei a entender mais ou menos o que é que eu tenho que colocar, como é que eu tenho que fazer, mas eu não tenho tempo. Vai ficar do mesmo jeito, porque eu vou escrever ele correndo, não tenho tempo para fazer ele. Calma. Vou falar como era a minha rotina quando eu era professora. Quando eu era professora, eu entrava e saía com a minha turma, então a gente não tinha aí um tempo hábil para falar, eu tenho 1 hora sem criança tranquilo para eu fazer. Não tinha isso. Então, o que era a minha prática? O que eu gostava de fazer para poder ajudar na minha memória e eu não perder os fatos que aconteciam? Quando as minhas crianças todas dormiam, que estavam todos repousando, bem tranquilo, que eu tinha certeza de que todo mundo estava dormindo, eu começava a registrar o período da manhã, né? Então, tudo que aconteceu desde a hora da entrada até aquele momento do sono, eu já deixava registrado. À tarde, pauleira de novo, né? No outro dia, quando chegava a parte da manhã, na hora do soninho de novo, eu completava a parte da tarde do dia anterior e fazia a parte da manhã. Meu registro era super completo? Não era super completo, porque eu não entendia para que servia o registro. Então, eu pontuava o que eu achava que era importante, né?
À medida que eu vim aprendendo como se fazer um registro, até o meu registro na coordenação passou a ser diferente, passou a ser mais reflexivo. As meninas que eu trabalhava anteriormente, a gente já tinha uma flexibilidade de horário um pouco maior. Então, elas tinham um período no final do dia, onde elas estavam sem criança, que aí eu orientava para que elas fizessem o registro nesse momento. Então, você conseguia fazer o registro do dia, ficava muito mais completo, né? Você não ficava deixando para o outro dia um pedacinho do dia anterior. Então, ficava muito mais completo. E mesmo assim, ainda estávamos engatinhando em compreender como é o caderno de registro, como que deve ser esse caderno, né? Então eu vou deixar aí o vídeo dessa minha professora que eu falei pra vocês olharem, verem mais ou menos como que é que ela compreendeu. Ela traz aí um trechinho de leituras dos dois registros, de um quando ela não sabia para que servia e de um dela agora. Espero que vocês gostem, né? Espero que sirva para vocês aí de reflexão e que vocês passem a melhorar a escrita de vocês, tá bom? Oi, eu sou a professora Débora e eu vou falar um pouquinho sobre diário de bordo. Eu trabalhei com a Tati no ano de 2021, ela era minha coordenadora pedagógica. No ano de 2021 foi meu primeiro ano como professora, então eu não entendia muito sobre a escrita do diário de bordo. Eu fazia mesmo porque tinha que prestar conta, relatava ali o dia e achava que estava bom. Tinha dia que eu fazia, tinha dia que não, mas eu fazia mesmo pensando porque a coordenadora ia ver esse documento. Passando um tempo, eu procurei entender o que era o diário de bordo, entendi que é uma ferramenta do professor e que serve para nos auxiliar, para fazer um relatório individual, para a gente conseguir ver os nossos alcances, o que a gente precisa melhorar, o que deu certo naquela proposta, o que deu errado também precisa ser colocado para depois a gente tentar e mudar a estratégia. E depois eu vou ler, né, 2 diários de bordo, um diário de bordo de 2021 e um diário de bordo de agora. Mas antes eu quero ler o que fala aqui no currículo da cidade sobre o diário de bordo. A escrita deve revelar explicitamente o conteúdo das ações, atividades, produções e conversas com as crianças, de maneira que o leitor, o próprio adulto, os familiares responsáveis, coordenador, diretor, entre outros, possa reconhecer a criança e entender o caminho do desenvolvimento. Aqui, quem está lendo o diário de bordo precisa conseguir enxergar a ação através da leitura, né? Não era o que eu fazia. Vou ler aqui o caderno de 2021 e vocês vão conseguir observar e ver que faltava muito. Terça-feira, 5 de outubro de 2021. Iniciamos o dia com carrinhos e legos, para que eles possam chegar e brincar. Após o café, realizamos nossa rotina e contei a história, O Grande Urso Esfomeado. Para a apresentação da batata, brincamos de batata quente, que já tínhamos brincado no mês anterior. Peguei uma batata na cozinha, apresentei para eles e expliquei de onde elas vêm e o que podemos fazer com ela. Só. E a Tati até escreveu, e o que mais? Faltou falar, né, se as crianças perguntaram o que eles acharam, se eles já comeram batata, qual tipo de batata que eles mais gostam. Não existia isso. Esse diário de bordo é um diário de bordo desse ano. São Paulo, 1º de setembro de 2022. Iniciamos mais uma quinta-feira e um novo mês no SEI. Que esse mês seja repleto de coisas boas e de vivências significativas para as crianças. Hoje foi meu primeiro dia no Minigrupo 2. Fui muito bem acolhida por todas as crianças. Após o café, fiz a plenária para saber como seria o nosso dia. Perguntei o que eles queriam fazer. A Lara falou que queria brincar de massinha. Júlia, Lívia e Agnes queriam ir para o tanque de areia. Gael se animou e disse, quero brincar de cabo de guerra. E assim foi nossa manhã. Fomos ao tanque de areia, brincamos e criamos várias possibilidades, subimos e brincamos de cabo de guerra. Achei muito interessante que eles mesmos dividem o grupo, meninos versus meninas. E quando as meninas ganharam, elas ficavam pulando. Depois do cabo de guerra, ouvimos uma história, contada pela auxiliar Camila, que foi fundamental no dia de hoje. Ela acolheu e foi acolhida.
Lindo de observar o quanto ela trouxe as crianças para perto com a contação de história. Aí eu trago uma referência. Cuida-se acolhendo, ouvindo, encorajando, apoiando no sentido de desenvolver o aprendizado, de pensar e agir, de cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água e do planeta. São Paulo, 2015, página 25. Após o soninho, brincamos de massinha. Tinha forminhas e palito de sorvete, para que produzissem outras possibilidades. O Breno fez um picolé e disse, tá gelado demais. O Daniel brincou por pouco tempo, depois entregou a massinha e quis brincar com os legos. Antes da sopa, descemos e brincamos com as fantasias. Cada um escolheu uma e eu e a Camila auxiliamos para vestir as fantasias. E cada um foi explorar um espaço. Até visitaram os bebês do B1, que estavam fora da sala. O dia terminou bem. E aí eu trago mais uma referência. Se oferecemos às crianças espaço suficiente e possibilidades para o movimento livre, elas movem-se com confiança e naturalidade. M. Pickler. Nesse outro aqui, ó, eu não vou ler, mas eu fiz como se fosse uma mini história. E aí tem foto, legendas nas fotos, explicando o contexto de cada foto, né? Porque eu poderia escrever tudo e não ter foto, poderia ser uma coisa inventada, então a foto fala por si. Então tem a escrita e tem a foto mostrando o que realmente aconteceu. E aqui no comecinho eu trago uma referência de Loris Malaguzzi, que diz, o que não se vê não existe. Então a foto mostra todo o contexto do diário de bordo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí com a apresentação da Débora de como foi os registros para ela, como que ela compreendeu esses registros, né? Fica bem claro também, gente, que o professor ele só muda quando ele quer mudar, né? Então não adianta o coordenador ir lá fazer vários tipos de intervenções, chamar, corrigir, explicar, pôr no colo, dar carinho, dar aquela bronca, dar carinho de novo. Se o professor não tiver vontade de mudar, se ele não tiver vontade de sair da zona de conforto dele, nada vai mudar, né? Então, lembrando que isso daqui, todo esse material é para a prática de vocês, para vocês melhorarem enquanto professores, né? Hoje vocês estão nas escolas onde vocês trabalham, amanhã pode ser que vocês estejam em outra escola e que seja de uma outra metodologia. Então, o que vocês estão aprendendo aqui, levem para a vida. Façam diferente. As mudanças são sempre para melhor. Pode ter certeza disso. Tenham sempre em mente que vocês têm que olhar para fora da caixinha. Tá dentro da caixa? Tenta olhar para fora. Olha em volta. Vê o que pode agregar para o conhecimento de vocês. Então esse vídeo foi para isso, para abrir os horizontes de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários. Se deu certo, se vocês conseguiram fazer algo diferente, tira uma foto do registro, manda para mim, pra gente poder ver como que ficou, pra ver se esse vídeo tá ajudando de verdade, né? Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, o meu e-mail tá aqui embaixo, vou deixar pra vocês, podem mandar, eu ajudo também, tá bom? Tô aqui pra ajudar vocês, pra dar essa força aí, pra que cada vez mais o trabalho pedagógico possa ser mais leve, mais feliz, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!